Olá pessoal, inscrito aqui no canal Santa Cruz PE Eterno Amor. Hoje foi a apresentação dos jogadores do Santa Cruz para a nova temporada agora em 2024. Vamos acompanhar a lista de jogadores. Goleiros: Roque Ned e André Luiz. Thiago da base deve se juntar ao grupo. Laterais: Totti, João Vitor e Hernandes. Zagueiros: Ítalo Melo, Bernardi, Juan e Cristiano. Volantes: Dudu Ferraz, Caio Melo, Carlos Henrique e Lucas Bessa. Meias: João Pedro, David Miguel, Felipe Cardoso e João Victor. Atacantes: William, Tiaguinho, Matias, Gabriel Cardoso e Eduardo Santos. Até o momento são esses os jogadores do Santa Cruz. Agora vamos acompanhar um áudio do gerente de futebol Francisco Salles, falando dessa equipe do Santa Cruz e das contratações. Salles, boa tarde. Queria que você falasse um pouco dessa reapresentação que aconteceu hoje, início da pré-temporada, se o número de atletas no elenco está dentro do que vocês planejaram lá atrás, nas primeiras conversas com o Itamar Schulli, e a depender do que o mercado oferecer, quantas peças mais vão chegar para reforçar o elenco do Itamar para 24? Boa tarde. A gente tinha um planejamento aí de ter o elenco, no cenário ideal, era ter aqui o elenco completo. Mas a gente sabe que o mercado está aí com o término da Série B. Todo mundo tem clubes de Série C, Série B, tudo se reforçando. E tem clubes também fortes de estaduais aí, como o Paulistão, que é a preferência do mercado dos atletas. Então, tem muita gente esperando entrar nesse mercado. A gente sabe que precisa montar um elenco, mas a gente tem que ter critério. E é isso que a gente tem prezado bastante. A gente não está querendo preencher as vagas por preencher. A gente tem uma série de filtros, né? Desde você ligar para o último clube onde ele passou, até mesmo, né, saber como é que é o dia a dia, até mesmo saber o patamar salarial que ele estava. Então a gente faz todo esse filtro em todos os atletas. Então a gente sabe aí todos os problemas que os atletas que vieram para cá vão ter problemas, então a gente está sabendo disso, não vai ser pego de surpresa, como também as virtudes, né? Vai saber aquele cara que é líder, aquele cara que é mais introvertido. Então a gente tem feito esse filtro, então isso aí a gente não tem aberto mão e vamos dia a dia, né? Não vou falar aqui de prazo, até porque o mercado possa ser que hoje a gente acerte com 3 jogadores, como não pode acertar nenhum. Então a gente tem conversas avançadas aí com alguns atletas. Então a gente está dependendo dessa resposta, então a gente não pode, né, tratar com desespero, mas também a gente sabe que a final já é dia 7 aí, então vamos acelerar o processo, mas mantendo os critérios que a gente tem tendo. Salles, boa tarde. Falamos dessas peças que faltam, né? Quais posições, né, são no foco, né, e as dificuldades, além dessa observação completa que está sendo feita, quais são as dificuldades em termos financeiros ou outras opções de mercado que esses atletas poderiam? A gente vem tentando, né, de vários poderes de convencimento, né? Então, o principal é a camisa do Santa Cruz, que isso aí continua sendo forte e bem visto no mercado, só que a gente pode também levar em consideração alguns pontos aí que não é tão atrativo, como o mercado, as competições hoje ser até abril, né? Se a gente passar de fase na Copa do Nordeste pode ir até meados ali de junho. Então a gente sabe que isso é uma dificuldade, mas também a gente pode utilizar disso aí e fazer contratos mais longos para poder emprestar o atleta para um outro clube, né? Então a gente sabe que aquele atleta de qualidade vai ter emprego no segundo semestre, né? Então a gente tem que saber o perfil do atleta para poder fazer isso, porque não vai ser um atleta que vai sentar no contrato aqui com o Santa Cruz e simplesmente vai querer receber do Santa. Não, se é um atleta que tem mercado, é um atleta que tem ambição, ele vai vir para cá para o Santa Cruz para tentar jogar no segundo semestre, numa Série B, numa Série A, quem sabe. Então a gente tem tido essa cautela e esse cuidado para poder fazer essa escolha. Então a gente tem ainda algumas deficiências no elenco, a gente sabe disso, a gente precisa ter mais um goleiro, precisa ter, né, um reserva, não posso dizer reserva, mas assim, numa montagem a gente faz de acordo com o investimento. Então, um lateral direito com investimento menor do que foi feito com o Totti, a gente precisa ter aí no mínimo mais 3 zagueiros, né? Lateral esquerdo também, que a gente só está com o João Vitor. Mas
dentro desse panorama todinho, a gente vai analisar com muito cuidado, porque é a fonte e é o sonho de todo clube ter uma base forte. Então a gente tem um sub-20 que poucos têm minutagem no profissional, mas que foi vice-campeão do torneio estadual, batendo no Sport, batendo no Náutico e perdendo no detalhe no último minuto, né, levou um gol e foi para os pênaltis contra o Retrô. Então, e o Retrô com toda a sua estrutura, né, de base. Então a gente não pode desmerecer esses atletas. Então a gente levou para o profissional, né, 11 atletas que estavam nesse grupo. Então quem sabe a gente não vai ter boas surpresas nesse 2024 com esse atleta de base. Mas a gente sabe que precisa ainda ter, né, zagueiro, volante, atacante, todas as posições a gente vai precisar reforçar. A gente sabe disso, mas eu volto a dizer, a gente tem que ter cautela, a gente não pode se desesperar. Trazer por trazer, eu acho que a gente vai estar, né, sendo contra os princípios que a gente tem tido nessa montagem de elenco. Eu acho que isso aí a gente não pode abrir mão. Vamos ter critério, vamos ter que trazer jogadores que venham para somar. Salles, boa tarde. Você falou que vai precisar de todos os setores de mais reforços. Você acredita que durante essa semana terá mais novidades? Porque Santa Cruz tem amistosos aí na frente, tem aí também essa questão do jogo, que é no dia 7 de janeiro. E o tempo é muito curto, né? Quanto mais se perder, isso é mais complicado para reforçar o elenco e se entrosar também. Eu acredito que essa semana a gente deva ter anúncios, né? Eu não vou quantificar, até porque queria eu ter essa definição aí de chegar e falar, não, vou anunciar 6, 7, 8, ou 2, 3, então ainda não tenho esse número, mas eu acredito que a semana venha a ter novidades. E um cuidado que a gente vem tendo também, claro, né, teve exceções, não é essa, mas via de regra, são atletas que tenham jogado até o final do ano, né? A exceção que tem aí é o Willy, mas a gente buscou tomar informação e saber, né, que ele é um atleta que tem um biotipo bom, né, um atleta que não tem problema com peso, então é um atleta que vinha se cuidando, e aí ele fugiu essa regra de estar atuando até o final do ano, mas foi uma oportunidade de mercado. É um cara que está voltando para o Brasil, é um atleta que tem potencial, é um atleta que jogou em alto nível, né? Então ele estava até um dia desse jogando Libertadores, então a gente trata ele como uma exceção. Então esse cuidado aí a gente vem tendo justamente por isso, porque dia 7 a gente tem uma final, e aí o atleta que estava jogando aí até final de novembro, ele vai chegar aqui e vai ter condições de pegar a temporada no meio e conseguir nos ajudar já nessa partida do dia 7. Edu? Salles, boa tarde. Uma questão que eu queria colocar, até usando o gancho que você disse que o Santos tem uma base muito qualificada. Durante o processo eleitoral, houveram algumas críticas à base do Santos, dizendo que ela estaria deficitária e que não conseguiria ser uma solução para o clube em muitos casos. Hoje, o Santa conta com 11 jogadores da base, além de outros que são remanescentes, como o Italo Melo e o Roquete. Eu queria que tu falasse um pouco sobre essa base como solução e fazendo um gancho de 2 outros jogadores da base que seriam remanescentes, mas que não devem ficar no processo, que são o Jadson e o Marcelinho. A base não é solução. Não é solução porque a gente não pode colocar essa responsabilidade em atletas que não tiveram ainda minutagem profissional. São atletas do sub-20 que dentro da idade dele, eles conquistaram o resultado. A gente não pode desmerecer uma campanha que eles foram vice-campeões do campeonato estadual. Então, eles não têm essa responsabilidade de ser a solução. Mas eu acredito que dentro desses 11 possa ter novos Andrés que possam nos ajudar aqui, novos Michael Clayton que possam vir e ajudar dentro da temporada 2024. Né? No caso específico de Jadson e Marcelinho, os atletas procuraram o clube e a gente está conversando para ver uma situação, a melhor forma de fazer deles não vão continuar no Santa Cruz para a temporada. Então a gente tem conversado com os empresários para poder a gente ver o melhor caminho para que tanto eles como o Santa Cruz possam sair beneficiados dessa situação. Como você avalia a formação até agora do elenco? Eu acredito que todos os atletas aí que vieram para o Santa Cruz têm uma linha de raciocínio, cada um dentro do investimento que foi feito, né, diante do perfil do atleta. Se a gente for parar para ver cada caso, né, o Totti é um atleta que vem para ser uma referência, né, até por isso foi feito um investimento maior. Mas tiveram outros atletas, por ser um elenco do zero, a gente faz uma divisão de atletas pelo investimento. A gente não pode ter todos os atletas no perfil financeiro de titular, né? Então a gente não teria folha para fazer isso. Então a gente tem que preencher, né, o elenco com atletas em potencial, que ainda não amadureceram, ainda não despontaram,
né, que eu vejo atletas nesse perfil, o caso do Caio Melo, né, um atleta que tem uma base boa, é um atleta que disputou um campeonato baiano pelo Bahia, né, então ele tem ainda, né, passou em clubes menores, mas eu acredito que é um atleta que tem bastante qualidade. O próprio Lucas Bessa também, que é um atleta da base do Inter, que jogou aspirantes pelo Ceará e aí jogou já 2 Série C, também é um atleta que não vem com a pompa do Totti, por ter tido um acesso à Série B, por já ter passado onde passou, por ter ido bem no Santa Cruz, mas são atletas aí, né, citando esses dois, mas eu podia citar também o caso do Tiaguinho, eu podia citar o caso do Matheus Matias. Então cada caso foi analisado criteriosamente. A gente sabe, né, por exemplo, o que foi que fez com que Matheus Matias não despontasse ainda, a gente sabe, a gente conversou com atletas, eu não vou chegar porque é uma questão particular, mas a gente sabe o porquê ele não despontou como ele despontou no ABC, né? Então assim, você for olhar para pensar, o caso do Matheus Matias, é um atleta que surgiu muito bem no ABC e não conseguiu manter aquele nível de atuação, mas se você olhar, né, cuidadosamente o caso dele, ele foi um atleta que saiu praticamente do nada, né? Não era nem titular no Sub-20 lá no ABC. Esse caso aí é o próprio Itamar que conta. Ele nem sequer era titular no ABC no Sub-20. Foi pro profissional direto, fez 10 gols, foi vendido pro Corinthians. Ou seja, saiu do patamar de salário mínimo para ganhar quase 100 mil reais. Então isso aí realmente pode ter atrapalhado a carreira dele, né? Então esse é um exemplo. Então a gente sabe qual foi o problema, a gente vai estar atuando no dia a dia para que ele possa render o melhor, né? E a gente vai estar montando aí um elenco com certeza forte, né? A gente está tendo muito cuidado para ter um elenco forte aí em 2024. Francisco, queria saber quais foram os critérios para os amistosos antes do jogo agora contra o Altos, quais foram os critérios da decisão dos adversários e se é possível que outros amistosos possam ser marcados até essa decisão no dia 7 de janeiro. A gente vai fazer um primeiro amistoso contra um time que lá na Paraíba, né, tem tido um investimento forte, que é o do Serra Branca. É um time aí que está o ex-treinador de Santa Cruz, né, o Ranieri está lá e montou dentro do plantel deles atletas que jogaram recentemente Série C, até mesmo Série B em outros momentos. Então, assim, a gente tem que fazer testes fortes, porque a gente já tem uma final no dia 6. Então, a gente já começa no nível de decisão altíssimo. Então, a gente precisaria testar o elenco, né, uma situação fora de casa, porque a nossa estreia é fora de casa. Então, tudo isso foi pensado. Então a gente está indo para Campina Grande 2 vezes, justamente para enfrentar o Serra Branca, que é um time que tem qualidade, que já começou a trabalhar, então está na nossa frente no aspecto físico, mas que a gente vai ter dificuldade, e é isso que a gente está procurando, a gente está procurando dificuldade dos adversários. E o outro adversário, que é o mais próximo da estreia, que é o 13, também é um clube tradicional na Paraíba, jogando no Amigão, então a gente tenta refletir para os nossos atletas o que a gente vai encontrar de dificuldade lá contra o Altos. Salles, boa tarde. Queria que você comentasse, cara, essa ironia de, tipo, já começar uma temporada com um jogo, como você mesmo acabou de falar, que é uma final, né? Então você tem toda uma preparação de curtíssimo prazo, para não falar em curto, e já para o primeiro jogo ser tão decisivo. Então eu queria que você comentasse, claro, a importância da competição em si, Copa do Nordeste, que vocês já ganharam, mas aí você tem um desafio ainda maior, ou seja, dentro de um calendário nacional que está faltando, né, a importância da Copa do Nordeste se torna ainda maior e sabendo que já no primeiro jogo já vai ser tudo ou nada. Isso sem dúvida é uma situação peculiar, ainda mais se tratando de uma montagem do elenco do zero e que a gente sabe que começou, né, devido a todo o processo eleitoral, né, tardiamente. A gente sabe que começou, né, essa montagem aí, já tinha muitos atletas empregados, muitos atletas mesmo, né, os atletas de Série D e Série C estavam praticamente aqueles que teriam condições de investir aqui a camisa de Santa Cruz, né, em sua grande maioria já estavam empregados, então isso aí realmente é uma dificuldade. E teve agora encerrando a Série B, que a gente sabe que é uma prateleira que para a gente atuar a gente tem que ser muito assertivo, porque a gente enfrenta clubes de Série C e Série B no mercado, então a gente sabe que tem essa dificuldade, até por isso a gente, né, ainda não anunciou alguns nomes, porque a gente está nessas tratativas aí com alguns atletas. Então, sem dúvida, começar com a final não é o que a gente queria, mas é o que a gente tem. Então a gente tem que enfrentar e tem que ir para ganhar, porque o Santa Cruz foi campeão já da Copa do Nordeste e vai enfrentar o Altos, e a gente tem total respeito ao Altos, né, vem de um rebaixamento, mas a gente sabe que a gente tem que entrar na competição em busca de ir para a fase de grupos. Mais uma? Eu tenho mais uma.
Salles, pessoal, você foi contratado como gerente de futebol e tem trabalhado nessas tratativas contra jogador e tal. E também já exerceu a figura de executivo quando trabalhava no Botafogo do Paraíba. Há um planejamento para que o clube contrate a figura do executivo ou você deverá ser essa figura central durante o restante da temporada? Cara, essa pergunta aí eu não vou saber lhe responder porque cabe aí ao presidente, né? Então, enquanto eu estiver aqui com essa incumbência, eu vou estar me dedicando ao máximo, como é do meu feitio, vou estar me dedicando 24 horas ao Santa Cruz, é isso que a gente tem feito, a gente não tem almoço, a gente não tem janta, então a gente tem se dedicado ao máximo porque a gente quer fazer parte dessa reconstrução do Santa Cruz, quer colocar o Santa Cruz de volta ao Campeonato Brasileiro, é fazer um Santa Cruz competitivo dentro do cenário estadual e é um Santa Cruz que tem que a gente fazer com que ele volte à Copa do Nordeste a disputar da forma mais honrosa possível. É isso que esse é o pensamento, tanto meu, né, hoje como gerente de futebol, como a própria comissão e a diretoria. Então é isso que nos foi passado, enquanto não tiver a figura do executivo e tiver que Salles está tratando aí com os atletas, com o empresário e no dia a dia aqui, a gente vai estar aqui e não é algo novo para mim, né, até porque eu já fiz aí em 5 anos que eu tive lá no Botafogo como executivo, né, eu já me preparei para isso, então se porventura vier um executivo que venha para somar, Salles vai continuar dando ao máximo. Se porventura não vier, a gente também não vai ser desculpa para poder, se porventura tiver algum insucesso. Então a gente vai estar aqui, né, arrumando aí e dando o máximo aí para poder fazer Santa Cruz fora.